Eu estou aqui entrevistando ela, que é especialista em Direito Civil e Processual Civil pela FGV Rio de Janeiro e em Direito de Família e Sucessões pela SERS, membro do IBDFAM, atua como palestrante, professora em curso de graduação e pós-graduação, além de autora de artigos e obras jurídicas, fundadora do curso Dominando o Direito de Família, já alcançou mais de 60 milhões de pessoas no Instagram, você já deve estar sabendo quem é, né? Lançou a pós-graduação Prática em Família e Sucessões e a sua mentoria Claves. Essa fera, especialista em direito de famílias, que agora ainda é mãe do Heitor com 5 meses. Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Carolina Coutinho, mais conhecida como Carol, para trazer aqui para o Direito Fácil, o nosso podcast que visa facilitar, mostrar como o direito pode ser simples, trazer informação para o público, trazer informação para colegas também que atuam na área. Enfim, é um prazer enorme. Obrigada por ter vindo, aceitado esse convite. Eu que agradeço, Alice. Te parabenizar primeiro pelo projeto, a iniciativa. Super Obrigada. bacana de você estar com esse podcast, levando informações para outros colegas advogados, para outras pessoas que estão acompanhando. E dizer que eu estou muito feliz aqui com o convite para a gente poder falar sobre direito de família. Obrigada. Ah, obrigada. Carol, conta um pouquinho aqui na sua prática, no seu escritório, porque você tem, 2 frentes, né, você tem o escritório que você atende o cliente final, e você tem também os cursos. Vamos contar primeiro um pouquinho falar um pouquinho do escritório primeiro, depois você conta dos cursos, que eu sei que o curso, muitos advogados todos já te conhecem, você é super conhecida, mas conta um pouquinho aqui do escritório, como começou e o que que você faz lá, qual é teu principal atendimento, né, a sua especialidade hoje. Tá. Alice, eu comecei no civil no geral, né? Uhum. Eu sempre trabalhei em escritórios de advocacia. E aí, durante a pandemia, eu senti a necessidade de me especializar e focar no nicho de atuação. E sempre trabalhei como advogada associada, então eu tive uma bagagem desde nova, eu terminei a faculdade ali com 17 anos, 19 anos eu comecei a trabalhar, Sim. fiz o meu primeiro estágio. Só que na pandemia era um momento difícil que todo mundo estava Sim. passando e eu senti a necessidade de me especializar, porque eu não estava satisfeita com o lugar que eu estava trabalhando. Uhum. Foi um lugar bom de se trabalhar, como todos os outros que eu De passei, aprendizado, né. com certeza, e era um escritório boutique que eu tive a oportunidade de lidar diretamente com o cliente. E aí, na época, eu estava entre dúvida entre direito digital e direito de família. E aí surgiu um inventário para eu fazer, Sim. que era para reconhecer uma união estável, e eu consegui reconhecer essa união estável no próprio bojo, a gente chegou a entrar com agravo de instrumento, mas não precisou entrar, remeter às vias ordinárias, entrar com uma ação em apartado. E aí eu gostei do nicho, eu falei: "Me identifiquei com direito de família, vou fazer uma segunda pós-graduação". E aí comecei a me especializar. Na época, eu estava numa fase de transição não só de área, mas eu estava indo me mudar para Recife. O meu marido ficava entre Rio e Recife, hoje meu atual marido, a gente na época namorava à distância. Eu noivei e ele me convidou para morar em Recife. Olha que E eu loucura. estava nesse escritório de No Rio advocacia, de no Janeiro? Rio de Janeiro. Você é do Rio de Sou Janeiro? do Rio de Tá. Janeiro. E aí eu fui para lá, achando que na época meu chefe não fosse deixar eu ir de forma presencial, mas a gente estava na pandemia, ele topou e eu fui, Ah, isso foi durante a pandemia, durante a né? pandemia. Que E que aí que foi aí que nasceu o o digital, digital, né, é. pra Na tudo. verdade eu fui início foi início ali de 2021, estava entre o finalzinho, no meio da Sim, pandemia. mas a justiça já estava adaptada a esse Sim, novo modelo, porque precisou se adaptar às sim, pressas, né. a esse novo normal, né. É. E aí eu fiz uma fase de transição não só diária, mas também de como advogada, né, eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, eu já tinha um perfil, que era um perfil que eu compartilhava mais os meus treinos, a minha vida. E aí eu falei: "Caramba, vou me especializar em família e vou usar as redes sociais para poder divulgar mais sobre a minha área de atuação". E aí eu fui para Recife, depois de um mês que eu cheguei lá, eu pedi demissão do escritório que eu estava trabalhando e comecei do zero. Em Recife, olha. Sem carteira de clientes, sem reserva Sem financeira, conhecer sem ninguém. conhecer ninguém. Foi uma mudança drástica, mas assim, eu acho que me tirou muito da zona de conforto, Sim, sabe. E aí eu tive um crescimento surpreendente, com a produção de conteúdo, me dediquei para aquilo e legal. hoje eu tenho meu escritório, né, graças a Deus,
No Rio praticamente de 100 Janeiro, no né? Rio de Janeiro, praticamente 100% digital. Hoje eu até Sim. tenho um espaço que eu às vezes atendo no CEO, né, ali na Barra, ou no Leblon, quando dependendo da logística do cliente, mas Quando cem o por cliente cento vai, né? é. Quando o cliente vai. Pois é. 100% online praticamente, Sim, principalmente agora como mãe do Heitor, eu me programei para viver a advocacia 100% digital e quebrando barreiras geográficas. Hoje o escritório tem clientes de todo o sim, Brasil, tem clientes de fora também. É o poder da internet, o poder do sim. digital, e que hoje eu posso atuar com a área de família e sucessões dentro do escritório, a gente faz muito divórcio, né, quando tem menores envolvidos a gente também tem guarda e pensão alimentícia, Sim. mas muito divórcio, também tem a questão de inventário, planejamento matrimonial, às vezes quer fazer um pacto antinupcial, hoje a gente vê muita É. desjudicialização, então as partes poderem entender mais sobre regime de bens, de contratualizarem. Então hoje o meu escritório é referência em família. Ah, legal. E eu acho que a internet ajuda muito, que é o que a gente faz, né, o nosso trabalho de divulgação, é mostrar realmente para o público os direitos que eles têm, que as pessoas às vezes não sabem nem que têm, e o quanto é importante ter uma assessoria especializada nessa área, de pessoas que realmente trabalham com isso, para poder orientar na hora que vai casar, o regime de bens, porque como a gente que trabalha, eu também trabalho com divórcio, e até com a parte sucessória também, o quanto que você não pega pessoas que na hora que estão se divorciando ou na hora que vem um falecimento: "Ué, mas eu casei por esse regime, mas não era isso que eu queria", ainda mais na parte sucessória, né, que a Sim, gente sabe que as pessoas não entendem que no nosso código atual, quando você se você se falece, independente do regime que você tem escolhido, às vezes na parte sucessória é completamente sim, diferente. E as sim. pessoas falam: "Meu Deus, mas não era isso que eu queria, eu não queria que nada comunicasse". Sim, querido, mas direito sucessório é outra coisa. É. Divórcio e inventário têm suas peculiaridades. E a importância, né, Alice, porque o que a gente mais vê é o casal preocupado, às vezes, com a festa, né, de fazer as coisas e E a para vida sentar é, para organizar: "Caramba, tem um patrimônio pré-existente, quais são as consequências se eu me casar e eventual, enfim, acontecer uma execução, como é que sim, acontece? Sou empreendedor, hoje empreender no Brasil, é importante você conversar com um advogado. Qual regime de bens que faz mais sentido? E óbvio, né, o advogado ele tá ali para prestar uma consultoria jurídica, auxiliar, que é importante a gente falar sobre procurar um advogado na área, uhum. mas o regime que fizer mais sentido para aquele Claro, casal, claro. né. Mas pelo menos ele entra naquela história Sim, sabendo sabendo onde ele tá mergulhando. isso, É, sabendo ali o que que pode acontecer. Claro que a exatamente. gente brinca, né, que o direito agora tá com a mudança aí do Código Civil em vias de fato, né, Sim, pode ser que mude, mas assim, hoje é isso, então você tem que saber hoje exatamente. o que que pode acontecer na sua vida, e é tão importante, né. E conta aqui pra gente, você tem algum caso, alguma coisa assim que seja legal trazer até para as pessoas para daí para as pessoas ouvirem e saberem, que pode ter solução, como é que é nessa área, né, de Divórcio. divórcio, de alimentos é uma coisa que todo mundo quer saber. Olha, Alice, tem um caso que me marcou muito, que foi um Hum, caso do escritório de alimentos compensatórios. Eu digo que foi o primeiro case do escritório que a gente fez 6 dígitos e foi sobre um instituto que a outra parte não conhecia. A gente teve um relacionamento de muitos anos, né, uma cliente que tinha um relacionamento de muitos anos, ela uhum, casou ali em 89, ficou casada há ok. 30 e poucos anos, e ela optou pelo regime da comunhão parcial de bens. E aí, abriu mão do mercado de trabalho para cuidar da casa dos filhos, os filhos já maiores de idade, mas Sim. ela tinha uma relação de dependência econômica. E ela veio se divorciar, foi uma questão de traição. E ela já estava Eh, mais idosa, né, quando se ela já divorciou, tinha uma uma certa certa idade, idade, sim. e ela ficou assim: "Caramba, eu tenho direito aos bens", e automaticamente veio na cabeça o carro, o apartamento. E aí a gente começa a fazer uma varredura dos bens, porque o advogado, ele não chega só no momento da partilha, ele vai muito Sim, antes. Como é que eu sim. posso fazer uma busca prévia para poder averiguar o que que tem de patrimônio? E aí a gente tentou inicialmente um acordo. Quando eu propus o acordo para outra parte, eu falei: "Olha, é um caso que eu vejo aplicável não só pensão alimentícia pela relação de dependência econômica, mas alimentos compensatórios, porque teve uma queda abrupta no padrão de vida. Ela tinha Isso. uma renda mensal de 150 mil e com Olha, o divórcio ela passaria a viver única e exclusivamente da aposentadoria que ela receberia. Então teve uma queda abrupta nesse é, padrão, que é muito comum a gente ouvir de advogados: é. "Ah não, o padrão automaticamente tem que cair". Não. Mas a figura dos alimentos compensatórios vem para justamente compensar essa forma, né, essa indenização. E aí eu propus um acordo para advogado: "Olha,
Ainda Faz mais depois de jus. tanto tempo de casamento, Pois né. é. Faz jus não só a uma pensão, além da Hum. partilha, mais os alimentos compensatórios. E ela falou assim: "Doutora, mas os filhos são maiores de idade, alimentos compensatórios?". E aí a gente teve um problema que a gente não conseguiu negociar. Conseguimos alimentos compensatórios na justiça e conseguimos uma pensão alimentícia para ela, a gente fez de forma acumulada. E eu digo que é um case de sucesso não só por o instituto pelo fato da outra parte não conhecer, mas a outra parte entrou com uma inicial de divórcio. E na partilha ficaram diversos bens de fora, porque previdência privada aberta comunicaria e não foi colocada, FGTS, Fundo de Garantia por Olha. Tempo de Serviço, investimentos. Ela tinha mais de 1 milhão de investimentos que sequer foi incluído no rol da partilha. E aí a gente fez essa varredura inicial, a gente teve acesso. E não foi incluído porque ela não sabia ou foi a outra parte que não Não, a outra incluiu a de má outra fé? parte já má intencionada De má e ela fé, né. leiga, aquilo que você falou, a É, parte leiga não tem noção do não que tem poderia noção. entrar. E aí perguntei: "Olha, você tem noção?". Também não tinha, porque ela não tinha acesso à conta É bancária, que é comum, né, muito comum. Carol. Vivia uma violência patrimonial, uma violência ali dentro do Ela nem relacionamento. sabia Não. o que que aquele ex-marido tinha na verdade, né, Não fazia de ideia da patrimônio. renda mensal dele. Ela não sabia nada do imposto de renda. E óbvio, né, às vezes a gente tem um campo minado que a gente não consegue nem acessar o imposto de renda da outra É, eu parte. sei. Mas nesse caso, como a gente iniciou numa negociação, eu pude acessar o imposto de renda, então ficou um pouco mais claro, porque ele trabalhava numa empresa, então tudo ele declarava, Ah, então ficou maravilhoso. bem mais É, fácil. porque quando é empresário é É. complicado também, né. E aí a gente conseguiu incluir FGTS, previdência privada aberta, que é comunicável na Sim, comunhão parcial de bens, conseguiu colocar o FGTS, os investimentos, e ela conseguiu os alimentos compensatórios. O que foi bom pra gente, porque acelerou, a gente conseguiu fazer um acordo, ótimo. foi bom que a gente curtou, foi um processo que durou menos de 1 ano, a gente conseguiu que ela recebesse esse valor para dar uma respirada e ela poder Sim. se adaptar Organizar a ali. vida, né, E a aí nova para vida. ele também implicou um pouquinho, porque ele não estava contando com aquele valor e a gente Sim, conseguiu forçar uma negociação. Então por isso que, assim, a importância de contratar um especialista, porque quando você conhece do tema, você sai na frente, você consegue sim. buscar o melhor para o teu cliente. É, nem que fosse representando a outra parte e você falar: "Olha, Sim, vamos logo oferecer esse valor aqui", porque se ela vier pedindo, ela vai vir pedindo o triplo. Então se você já exatamente. oferece isso aqui e a pessoa: "Poxa, não estava nem esperando", recebe aquilo, porque você tem que pensar, né, você está fazendo a defesa ali pelos 2 lados, o que Sim. que você pode, né, ajudar. Então isso que eu acho importante, ter essa visão. E conta aqui um pouquinho também, mais algum caso, assim, de inventário, que você lembre Deixa eu de pensar aqui. divórcio? Ó, tive um caso Tem de muitos, inventário, né, tem muitas tem. histórias, né. Isso. E a gente tem que saber lidar com esse lado sensível, né, Alice, É, porque é uma área muito emotiva mesmo, então, hoje o meu escritório é um escritório boutique, mas a gente, busca pegar poucos casos, mas entregando um serviço muito diferenciado, uma personalização. Então, um atendimento sim, humanizado, ainda que seja 100% digital, da gente se colocar no lugar do outro, de ter uma escuta empática e ativa, do cliente gerar uma conexão a ponto dele falar: "Caramba, eu quero o escritório da doutora Ana Carolina para me representar". sim, Teve um outro caso de inventário que é importante, que assim, é você saber acelerar o processo de inventário. Hoje, se a gente for ver na justiça, né, por mais que hoje a gente tenha a resolução 571 do CNJ, aham, que possibilite, com menor, incapaz, testamento fazer em cartório, às vezes a gente não tem ali aquele acordo, aquele consenso dos herdeiros. sim. Então, assim, como é que eu posso acelerar esse inventário, usar técnicas para poder enfim, passar já a transmissão de alguns bens, já conseguir resolver a parte do imposto. Conseguir algum alvará para Pois é. conseguir fazer uma venda, né, Então antecipada. no escritório tem alguns casos que a gente usa essas técnicas para acelerar e que traz um retorno para o cliente mais rápido do que ele imagina. Sim, Não é garantir o tempo de duração, porque a gente não pode fazer né, isso para o não tem cliente, como. mas como que a gente pode empregar Ajudar, técnicas para né. acelerar. Não, e é o que eu falo aqui, a gente que trabalha com essa parte sucessória, é um momento tão delicado da vida da pessoa, se não é um momento mais difícil até, que às Sim, vezes a pessoa está passando, né, tu vem na no quando tem divórcio, enfim. Então, assim, você realmente, nesse momento, você ter uma escuta empática, você receber a pessoa, você ter um carinho, eu acho que faz toda a diferença, né. E que bom que a gente pode passar isso. Agora me conta um pouquinho aqui dos seus cursos. Depois a gente vai voltar aqui que eu quero ouvir mais a história do tá, escritório, mas vamos falar tá. um pouquinho também.
Assim, Como que começou o essa curso, eu vou ser muito sincera com você, eu hã, nunca me imaginei professora, sério? Você tem nunca. tanto jeito. Nunca me imaginei professora. Eu Hã, acho que, hoje ser professora e transformar a vida de todos os alunos é para mim um grande propósito, sabe. legal. Veio do posicionamento mesmo, eu quando comecei lá atrás só tinha o escritório, e aí tive a oportunidade de dar aula para a OAB, né, alunos que iam fazer a OAB, depois tive Uhum. a oportunidade de ser chamada para outros cursos, e aí as pessoas nas redes sociais: "Carol, faz um curso seu, traz alguma coisa sua". E aí gostaram muito da didática, e aí eu comecei inicialmente com o Método Dominando o Divórcio, que era o carro-chefe do escritório, né, que era o que a Ah, gente mais fazia, e aí eu desenvolvi um método para que as pessoas pudessem dominar a prática do divórcio, para trazer segurança para o cliente, para que eles não saíssem sim. prejudicados. E aí foi o meu primeiro infoproduto. É porque a prática faz toda a diferença, né, Sim, Carol? Porque na faculdade você tem ali o que está na legislação, no livro, mas na hora ali do vamos ver, a gente sabe que sim, faz toda a diferença, que não é nada do que está no livro, né. Você tem que saber a base, claro, mas a prática sim. E é muito bom viver isso da advocacia, da aula, porque a hã, gente ensina aquilo que a gente vive. É muito sim. difícil você é aquilo que você falou, é falar só da teoria, quando você Não, vivencia dentro do seu escritório, sabe, poder contribuir. E aí, dando aulas, né, eu também disponibilizei o meu manual do familiarista, que é um kit de peças que eu tenho, que tem olha que quase legal. 400 modelos que eu consigo ajudar outros advogados. E hoje eu tenho mais de 4.000 alunos que estão junto comigo, que buscaram seguir junto comigo, que a gente se capacita dentro de uma comunidade. Veio o É resultado uma muito da comunidade mesmo, né. que se ajuda 4.000 muito. alunos, olha que bacana. Quem dera se lá atrás, quando eu tivesse começado, eu pudesse ter uma comunidade dessa, mas É, mas tudo tem seu momento, né. e é bom que hoje a gente pode estar ali, são advogados de todo o Brasil que se Sim, ajudam, a gente tem um grupo de networking no WhatsApp divididos por legal. temas, então, por exemplo, casos de divórcio, inventário. Lancei minha mentoria agora também, que é uma coisa mais personalizada. Sim, Para quem quer dar um passo além no escritório, de faturamento, de progressão, para que eu possa estar mais perto também, porque hoje são muitos alunos, a gente tem, total aulas gravadas, né, a comunidade tem muita sim. aula, gravadas a gente tem encontros ao vivo semanais, hoje mesmo a gente vai ter uma aula bacana dentro da comunidade para falar sobre atendimento humanizado. Então, assim, uma coisa uniu a outra. Eu acho que é muito consequência do posicionamento, Sim. né. É aquilo, o Instagram ele é uma vitrine, então, o E até posicionamento me aula de trouxe várias posicionamento coisas. você já chegou a dar, né, para advogados, Já. porque, assim, você é uma inspiração no Instagram de trazer informação, formação clara, porque o que a gente eu estava outro dia ouvindo num outro podcast, era sobre vendas e tudo, e a pessoa que estava dando a entrevista, que ela é especialista nisso da minha empresa, ela falou: "O problema é que as pessoas às vezes não sabem passar a informação de forma clara". Então você tem que ver assim, eu até brinco aqui com o pessoal do quando eu às vezes eu falo alguma coisa, eu falo: "Vocês entenderam o que eu falei?". Não é é assim, todo mundo tem que entender, não é só quem é advogado, que todo mundo tem que entender. Você entendeu o que eu falei? Às vezes eu tenho uma filha de 14 anos, até pra ela às vezes eu pergunto: "Letícia, você entendeu o que a mamãe falou? Você entendeu mais ou menos o que eu falei?". Mais ou menos, né, porque também Sim, sim. talvez não tenha essa visão, mas dali você vê que você fala de forma clara. E aí eu acho isso bacana, porque você consegue transmitir, então eu acho que esse é um dom, né, que você tem e que consegue unir ao saber também jurídico e à prática, e passar isso para os alunos, isso é bem bacana. É, porque a internet a gente não fala só com colegas advogados, né, a gente fala também com potenciais clientes, então, Sim. se a gente usar uma linguagem muito rebuscada, das data máxima venia Não, ou, enfim, falar muito de artigo, a gente não vai conseguir falar uma linguagem acessível para que o cliente entenda. sim. Então a gente tem que, evitar o juridiquês, né, e usar uma linguagem cada vez mais acessível que a gente consegue atingir um público cada vez maior. É, eu até brinco, acho até cafona, a pessoa começar com data máxima vênia e falar: "Ó Jesus Cristo". É. Mas enfim, cada um sabe como é que gosta de trabalhar e tá certo. Mas eu sou mais dessa linha também de conseguir passar, conseguir explicar de uma forma simples, e a Uhum, ideia do podcast foi justamente essa, trazer os melhores especialistas nas suas áreas uhum. para passar de forma fácil, simples, alguns casos. E conta aqui pra gente, se você tem mais algum caso que você acha legal trazer, essa questão dos alimentos, de união estável que é um assunto que todo mundo gosta de saber, que foi o que você estava contando no início, né. Como é que funciona quando a pessoa falece, vivia em união estável e não registrou?
E não como conta aqui um pouquinho. É, o brasileiro tem o grande problema de não regularizar e deixar tudo para depois, né. E assim, a união estável foi equiparada ao casamento. Óbvio que não é a mesma formalidade, né, porque o casamento é um dos atos mais solenes do Código Civil, tem processo de habilitação, você altera o teu estado civil. A união estável não, a pessoa pode estar vivendo em união estável sem saber que está vivendo, né. Ainda Os tem isso. conceitos são muito subjetivos, né, se a gente for para a lei, fala numa união pública contínua duradoura com ânimos a intenção de constituir família, e pode ser que um esteja com ânimos de constituir E família e o outra outro não. não. E agora para as pessoas saberem, não existe nem mais a questão do lapso temporal. Pois é, Isso não j tem isso mais já prazo não mínimo. tem. Outra coisa que também já teve cliente: "Ah, mas doutora, eu não tive filho com ela". Eu falei: "E daí?". É. Não tem que Filho e ter coabitação não é tem uma requisito. tem umas coisas, assim, que eu falo: "Não, isso aí é lenda, lenda urbana". Não Sim, tem não agora acabou. Não tem é. que ter filho, nem ter tá morando, né, Carol? Conta aqui um É, pouquinho. o mais importante é, se tem uma união estável, vamos declarar essa união, fazer Sim. uma escritura e escolher o regime de bens que melhor faça sentido para aquela relação, porque Aham. no silêncio vai se aplicar a comunhão parcial de bens, lá pelo 1725, então não tem jeito. Ou então, quer afastar uma união estável, faz um contrato de namoro, né? A importância da Que hoje gente em dia é comum, né? contratualizar. Óbvio, né, o contrato de namoro tem que ter partes, né, capazes, né, e tudo mais. Sim. Se você estiver vivendo uma união estável, o contrato de namoro não vai se aplicar, mas é uma forma, uma segurança de não haver qualquer comunicabilidade de patrimônio. E é isso que traz um problema depois, né, seja no momento de uma dissolução, seja no momento de um falecimento. Se eu não registrar, eu vou precisar reconhecer. E reconhecer em vida é mais fácil, você consegue ter a outra parte para poder Sim. ter um depoimento pessoal, você pode ter testemunhas, e quando a pessoa falece, você tem que entrar com uma união estável pós-mortem, né, e se habilitar no inventário e procurar um advogado que preserve a sua reserva de quinhão, se for respeitado Que e é o mais for difícil, né? considerado. Pois é, porque É. aí no momento da herança, os herdeiros também às vezes não querem reconhecer aquela união estável. Então o É. mais importante é: "Caramba, ainda que eu viva uma união estável, possa viver, quais são as consequências? Qual o regime que vai se aplicar ali? É melhor formalizar do que ter dor de cabeça Eu depois." acho também. Eu vou te falar, eu pego muito cliente que chega no escritório e fala: "Não, mas não regularizou, porque não regularizou, mas a gente se considerava casado". Eu falo: "Meu Deus, mas o que que custava de eu dar um pulinho no cartório?". Mas enfim, acontece, né. E aí na hora, depois que falece, costuma ser tão complicado, principalmente quando tem herdeiros que não concordam, Sim, né. E na hora sim, da divisão é uma é complicação. complicado, mas enfim, se também tiver herdeiros que concordem, eu já peguei também casos assim, é possível ser feito no extrajudicial, que Sim, hoje, né, tá salvando sim, aí, graças a Deus, a gente tenta, né, Carol, sempre ir pro sim, lado do extrajudicial, do consensual, que é muito mais rápido, e aí com isso a gente consegue resolver, mas enfim, que as pessoas tenham consciência de que é importante ter tudo regularizado, tudo direitinho, ter também, saber se quiser fazer um pacto antinupcial, ter orientação, né, para fazer. E olha, eu tô aqui tentando concatenar todas essas questões que você falou, inclusive da mentoria. A mentoria que você faz, a Claves, ela é individual ou ela é não, coletiva? ela é coletiva Hã, e não é só para aula em si, né, a gente também leva gestão, a gente leva pilares de um bom atendimento humanizado, tráfego pago, inteligência artificial. que é tão É como se importante, né. fosse realmente não só a parte técnica, mas pilares também que sustentam o escritório de advocacia. Legal, Por exemplo, como faz a construção de uma LP, uma landing page, para você poder ter retorno para o escritório, o posicionamento da bio. A gente tem dentro da mentoria um quadro que é plano de ação. Como é que hoje, se alguém me visse dentro do Instagram, conseguiria e gostaria de contratar aquele advogado para os seus serviços? Será que passa credibilidade? Se ele bater o olho, será que a bio já identifica qual é a área de atuação? Então se a tá gente claro, altera né. Será que tá a claro para o gente altera cliente? tudo isso, foto do perfil, a bio, Legal. os destaques, com quem você quer comunicar, qual o tipo de cliente final que você quer atingir. Porque se isso não tiver claro, É. você não consegue ter o cliente final ali todos os dias e passar confiança para poder ter aquela conversão. Bacana, bacana. Olha, assim, você é perfeita para isso, porque você conseguiu construir isso, você viveu isso, né, você não está ensinando uma coisa que, Sim. né, enfim, porque às vezes a gente vê gente ensinar a prática do que nunca praticou, né, às vezes fala: Uhum. "Como mas como assim?". Mas não é o teu caso, você realmente
construiu uma comunidade, construiu um Instagram, tem um Instagram de peso, faz um trabalho muito bacana e agora tá passando isso pro advogado. E foi o que eu falei aqui outro dia numa outra entrevista, que eu falei: "Gente, não existe concorrência em área nenhuma, de profissão nenhuma". Porque existe muito, muito cliente, sempre vai ter, se você for um bom profissional, se você tiver um bom atendimento, né não? Se você tiver então assim, por isso que eu vejo você ensinando, porque você não está preocupada. Você sabe que o seu aluno vai ser seu colega. Sim. Não existe, tem espaço para todo mundo, e É, muito. eu acho que assim, eu acho que hoje a parceria é muito mais bem-vinda do que a Sim, concorrência. Por exemplo, com a Carol Tebaldi, ela faz muito sucessão. E aí eu, às vezes, faço mais família. Ela sempre a gente troca clientes, a sim. gente faz casos em parceria. A multidisciplinaridade, por exemplo, você que faz cidadania portuguesa, homologação de sentença estrangeira. Como é que eu não posso utilizar isso para o meu escritório para não perder o cliente, mas Claro. fazer uma multidisciplinaridade e as partes se ajudarem? Porque faz sentido eu perder o cliente. Não, Poxa, vamos fidelizá-lo, ter parceiros, braços do escritório para a gente sim, conseguir ter aquele cliente ali com a gente, né? A gente fala que não é advogado de família, é advogado da família. sim, Então, isso assim, mesmo, das famílias. é importante isso, sabe, da gente poder, trabalhar em conjunto. E a Sim, concorrência eu acho que é muito, assim, de identificação, o cliente ele se identifica muito com quem ele está contratando. Então, por exemplo, hoje na área de família tem vários profissionais. Ele vai fechar comigo por quê? Eu digo muito que é uma por isso que o perfil nas redes sociais ele precisa passar muito quem está por ali, sim, porque gera uma conexão. Quem é a Carol? Ah, a Carol é mãe, ela gosta lá do exercício dela, gera princípios, valores que a pessoa precisa se identificar. Se ela não se identificar comigo, ela não vai querer contratar os meus serviços. Porque é o é, que eu sempre falo, tem clientes hoje que é fora do Brasil e também de outros estados. Quando ele contrata o escritório, ele não sabe como eu sustento oralmente, ele não sabe sim. como é que eu despacho, ele não sabe como é a minha escrita, ele está contratando a Carol. Então, assim, essa identificação nata ali é uma coisa de identificação original, espontânea, É, isso é bem isso é o mais legal. E a importante. Carol, gente, eu vou falar, um dia eu vou pegar eu estava amarrando ela aqui, eu falei: Vamos jantar, vamos ficar porque olha, mãe do Heitor, com 5 meses, amamentando, e eu que sou mãe também sei esse início, quem já passou pela maternidade ou paternidade, porque o pai ajuda também, Sim, sabe o quanto esse início é mais é mais complicado, né, desafiador. é desafiador. Toca esse escritório, tem as mentorias, as au e tudo com excelência. Então, assim, e ainda treina. Quer É. dizer, para quem não treina, olha, tá tomando vergonha, né, porque Eu acho que assim, a gente vai se superando a cada dia, né, é, e o que a gente faz aqui, você com esse seu projeto, a gente com de estar sempre oxigenando, a gente vai aprendendo mais, porque sim, na área de família ou independente da área que a gente esteja, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Vamos lá, vai vir a reforma do Código Civil, muita coisa vai mudar. sim, Se a gente não tiver aqui, se atualizando, a gente vai ficar para trás. sim. Se você não tiver aqui levando conhecimento para outros advogados, para o cliente final, as pessoas não vão lembrar de você. É, Então, são projetos que vão realmente oxigenando a nossa atividade, vão fazendo a gente ser conhecido. E óbvio, né, com muita responsabilidade, sim, porque a gente tem que tomar um cuidado para quem acompanha a gente, né, a gente tem que ter o cuidado de levar a informação correta, ter cuidado e responsabilidade com aquilo que a gente fala, porque bem ou mal a gente dá a cara a tapa ali sim, também. direto, né. Então eu acho que é A gente dá isso. cara a haters, né, a gente É, dá cara a é, haters, é. tá certo. Ai, Carol, adorei, adorei a nossa entrevista, obrigada por você ter vindo, Eu que ter agradeço o conseguido um convite. horáriozinho para estar aqui comigo, foi muito bom. E eu queria que você, falasse o seu Instagram aqui para quem tá seguindo, para se poder seguir também. O meu arroba é Carol Coutinho Cunha, vai ser um prazer ter vocês lá comigo me acompanhando também.